Alvorada cultural. Alvorada cultural. Temos dois, um para o público juvenil, um romance Jovens Demais para Morrer, que tem como cenário, na primeira parte do livro, a Segunda Guerra Mundial. E a segunda parte do livro, o casal de jovens se reencontra em uma nova vida, já nesses tempos modernos, nos dias atuais. E o infantil Eletronaudo, que fala sobre preservação ambiental. Parece já que eu tinha presciência do que ia acontecer em São Paulo com o problema da água. E o livro trata também do cuidado que a criança deve ter com a água, enfim. É um livro divertido e que é considerado, de fato, um livro paradidático para as nossas crianças. E quantos títulos publicados deles? Temos 63 livros até o momento, sendo que 42 voltados para as crianças e para o público juvenil, os outros para o público adulto. Novos projetos? Muitos projetos. O que, por exemplo, vem por aí? Tem um novo romance para o público juvenil, com o título de Um Fantasma Apaixonado. E temos aí para lançar, nos próximos meses, Alice no País das Famílias. Um livro infantil que fala hoje sobre uma Alice órfã que conhece o país das famílias com os variados tipos de família que compõem a nossa sociedade atualmente. Eu sou a favor da legalização e do respeito da relação das pessoas, o amor em primeiro lugar. Abaixar a idade penal para os jovens que cometem crimes, maioridade penal. Eu sou a favor de, em primeiro lugar, se investir numa educação. E depois, é claro, o jovem deve ter responsabilidade conforme as suas ações. Portanto, a sociedade deve se adequar a orientar e educar, e é claro, na orientação e na educação cabe, sim, a legalização de uma lei que responsabilize o jovem mais cedo. Aborto? Aborto, sou contra. Ensinamento de religiões na escola, acha que a educação tem que ser laica? A educação deve ser laica, mas nós deveríamos ter disciplinas como ecologia, sexualidade, para que a criança e o jovem possam se situar no contexto, porque hoje eles são bombardeados pela mídia com as mais diversas informações e nem sempre a informação chega de maneira correta. Então eu acredito que o universo da educação deveria se ampliar para assuntos que falem mais de perto a vivência, porque nós aprendemos muitas fórmulas que não vamos utilizar. Nós precisamos falar de sexo, falar de ecologia, para que o jovem se situe de fato na vida. Legal. E afrouxar as penas para o uso de drogas leves, discriminação da maconha, por exemplo? Olha, eu sou a favor da descriminalização da maconha. Você está feliz e satisfeito com o seu país? Não estou. Falta educação. Se tivéssemos educação, o país seria diferente. Eu sou Astro Agildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Meu livro é um romance contemporâneo, tá? Checkmate. Ele fala de conflitos familiares, de mágoas, de sentimentos que normalmente destroem o ser humano, né? Mas, acima de tudo, ele fala de amor, que é o meu foco principal. Um relacionamento conturbado entre duas pessoas diferentes, cada um tem seu ponto de vista, tem sua forma de ser, né? Mas, diante do amor, os dois vão viver uma relação muito bonita. Um vai ajudar o outro a se livrar dos seus traumas, dos seus problemas que cada um adquire no decorrer da sua vida, da sua experiência. Então é uma história muito agradável, não foca somente no romance, que é uma das coisas que eu gosto muito,
mas ele trabalha também o emocional, né? Sentimentos que ficam internos, guardados nas pessoas. Então é um livro bastante agradável. Ele ensina Quanto tempo levou para escrever ele? Esse livro, se eu não me engano, foram uns 8 meses. Já tem novos projetos por aí? Já. O que vem por aí? Tenho mais 2 obras prontas, né? Também são romances, que é o meu foco. E tenho um infantil em mente. E já tenho um trabalhado também, né? Um livro infantil. Então tenho mais 2 prontos, né? 2 romances. Um de nome O Reverso e o outro Presa em Seu Laço. São histórias muito gostosas. O terceiro, esse último que eu mencionei, ele é muito tranquilo. Uma história bem gostosa para aquela pessoa que está, digamos assim, bastante estressada e quer uma história boa, agradável. É esse. E esse aqui já tem uma pegada mais quente, mais hot, é o estilo do momento, né? O hot. Gosta-se muito dele. Então tem uma pegada gostosa, hot, mas sem deixar o romantismo de lado. Eu costumo dizer que é muito importante. A Gatange Ferreira mostrando seus últimos 3 títulos. Fale um pouquinho de sua obra, Gatange. Esse aqui, o Marcas Indeléveis, é baseado em fatos reais, porque eu lido com o comportamento humano. Como pesquisadora, como estudiosa, as minhas obras elas retratam o sentimento humano, o comportamento. Por eu ser educadora, trabalho com educação infantil, então eu percebo que as dificuldades que o professor encontra em sala de aula, a grande maioria tem fundo na família e sempre fundo emocional. Então esse livro ele trata de história de mulheres reais. Ele é baseado em fatos. O que me fez escrever essa primeira obra? Um aluno do maternal de 4 anos de idade. O comportamento agressivo dele em sala de aula me despertou para isso. Então, enquanto educadora, eu me vi obrigada a entrar no mundo daquela criança para poder ajudá-la, para entender o porquê da agressividade. Então eu descobri que era uma criança que vinha de uma família completamente desestruturada e, infelizmente, a escola ela não trabalha essa questão do emocional para a família, não dá. E os outros? Me fala dos outros livros. Esse aqui, Psicopatia. Qual é a psicopatia? Também tem esse cunho pedagógico, eu trago a psicopatia em si, mas eu adicionei sadismo, porque tem que ter sexo para vender, senão não é comercial, não é? Então, eu abordo também a questão da hiperatividade, pelo medo que alguns professores estão diagnosticando crianças com hiperatividade de forma errônea. E principalmente eu trago o abuso sexual na infância, com as consequências que isso traz para a mulher adulta. Esse é o novo livro e o lançamento? O lançamento Clandestino Amor. Clandestino Amor. Este foge um pouquinho da temática, mas não tanto. Eu trago o transtorno obsessivo compulsivo, mas eu continuo focando o comportamento. Neste eu trago a amante. Não como a puta, não como a vadia que as pessoas costumam taxar, mas é uma mulher íntegra, é uma mulher como outra qualquer que infelizmente ama. O homem errado, mas ama. Um político íntegro também, honesto, mas que foi fisgado pelo amor e não consegue sair. Mas ele tem uma pegada um pouco Sidney Sheldon, que é o meu grande ídolo.
Eu arrisco um julgamento, com assassinato, com suspense e muitas surpresas. Legal. Olha a diagramação dessa belezinha. Espalha teus contatos para nossos Olha ouvintes te só. achar depois na internet. Se digitar Marcas Indeléveis, vai encontrar a página do livro. Marcas Indeléveis. Tem a página do livro, pode ser direto, modo editora, vai me encontrar. Ou simplesmente digitar Agatange Ferreira, já tem bastante material por conta da Academia de Letras de Paço do Lumiar, pela qual eu já sou imortal.